Salve, salve Blenderanos, aqui dentro mais uma vez trazendo um vídeo aqui de modelagem 3D. E no vídeo de hoje, galera, nós iremos fazer uma pequena estante simples, em que iremos colocar aqui utensílios, uma estante em que necessariamente você pode colocar utensílios nos seus projetos ou pode meter dentro aí do seu jogo que você está desenvolvendo. Eu sou Denison, deixa aquela inscrição aqui no canal, deixa aquele like, comenta e se puder compartilhe para quem precise. Sem mais delongas, vamos aqui ao vídeo. Como você pode ver aqui, já temos o nosso cubo inicial aqui, juntamente aqui com a nossa câmera do Blender, assim. O que nós iremos fazer? O que nós iremos fazer é uma coisa bastante simples. Em primeiro lugar, vamos sair dessa visão da câmera, vamos entrar no Edit Mode, assim. Vamos entrar na seleção por face, vou selecionar todas essas faces aqui, nesse nosso cubo, assim. Irei deletá-la, menos a face de cima, X faces, assim. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou pressionar 5, 7, assim, como você pode notar. Vou dar um SX, assim, desse jeito aqui. Depois vou entrar no Edit Mode, vou pressionar Ctrl R2 assim, vou dar um SX assim, desse jeito. Depois vou entrar aqui na seleção por polígonos, vou selecionar esse polígono, esses dois polígonos aqui. Depois vou puxar essa base aqui até necessariamente essa parte aqui, desse jeito. Vou entrar na seleção por aresta, vou selecionar essas duas arestas, vou dar um SX até aqui, desse jeito, como você pode notar. Depois vou pressionar 5, assim, desse jeito. Vou vir até aqui nos modificadores e dar Add Modifier, Solidify Modifier, assim. Eu vou aumentar aqui o thickness, assim, que é a espessura, desse jeito. Depois vou adicionar outro modificador que é o Bevel, assim, e vou dar o valor de 2, assim, desse jeito. Assim. Depois vou ativar outro modificador que é o Subdivision Surface. Assim, subdivisão de superfície. E vou pressionar aqui o Smooth. Desse jeito. Depois desse simples efeito, o que nós iremos fazer? Vou puxar essa base até aqui. Vou dar um Shift D uma vez e outro Shift D assim. Desse jeito. Para que saiam 3 bases. Assim. Depois disso, vou pressionar 5, 3, onde teremos que ajustar agora necessariamente aqui a posição dessas nossas malhas. Essa do meio vou centralizá-la aqui no centro. Assim, vou pressionar 5 desse jeito. Depois disso, o que eu vou fazer? Vou dar um Shift A, vou adicionar aqui uma mesh que é um cilindro, vou dar um S assim, vou pressionar 5, 7, vou puxar até aqui assim, vou pressionar 5, dar um SX assim, puxar até aqui, vou pressionar 5, 7, dar um S, puxar até aqui, dar outro S assim, vou pressionar 3 desta vez, assim, e vou dar um Shift D, puxar, antes disso vou pressionar X, selecionando aquele no cilindro, vou adicionar aqui uma textura, vou dar um Shift D, puxar até aqui, vou dar um Shift D e puxar até aqui, desse jeito, assim. Depois vou selecionar as 3, vou desselecionar essas partes aqui que eu selecionei, vou dar um Shift D e vou puxar até aqui, mais ou menos antes da final. Depois vou selecionar uma delas, vou dar um Shift D, vou puxar até aqui no centro, vou dar um S, depois vou dar um SZ, assim, e vou dar um Shift D e vou puxar até aqui, vou selecionar as duas, dar um Shift D e puxar até aqui, assim. Mas para facilitar as coisas, vou apagar os dois, assim. Vou selecionar essa base também, vou puxar até aqui no centro, vou dar um SZ, assim, desse jeito. Estaremos aqui a fazer algo low poly para minimizar aqui necessariamente os polígonos.
Depois vou selecionar tudo. Selecionar essa parte, essa e essa parte, essa assim. Vou dar uns 5, 7. Vou pressionar Shift D e vou puxar até aqui. Vou pressionar 5. E como você pode ver aqui, estamos adquirindo a nossa base assim. Depois vou pressionar 5, 3. Vou selecionar esses dois aqui. Vou dar um Shift D. Vou selecionar essa parte, vou dar um SZ até aqui. Juntar com essa base. Selecionar e plugar aqui. Vou dar um Shift D também. E plugar aqui. Vou pressionar C. Assim. Vou dar um Shift D. E puxar até aqui também. Plugar nessa parte aqui. Pressionar 5 para sair dessa visão, nós podemos perceber que estamos adquirindo aqui necessariamente aqui uma estante assim, desse jeito. Um jeito bastante simples. Agora, o que nós iremos fazer? Eu vou pressionar 0, assim. Mas isso, vou pressionar, vou dar um Shift A, adicionar um plane, vou dar um S para criar aquele ambiente assim. Desse jeito. Assim, 0. E na nossa câmera eu vou dar as seguintes definições de 1000 para 1000. Assim. Na força, vou concentrar aqui. Depois vou dar um GY e um GZ, assim. Virei aqui, selecionar essa parte, vou entrar no Edit Mode, selecionar essas duas arestas, voltar para a câmera, vou dar um E para cima, assim. Entrar no Edit Mode. Assim. Vindo até aqui, vou entrar no Node Editor. E no Node Editor vou usar os nodes assim. Vou apagar essa base aqui. Mudar para Render, para Cycles assim. Vou colocar aqui uma cor preta, porém um pouco metálica. Cor preta, entrando aqui na visão de material, uma cor preta, um pouco metálica, assim. Vou apagar esses dois. Vou selecionar esse, vou pressionar 5.3, vou dar um Shift D, puxar até aqui, dar um Shift D e puxar até aqui. Entrar na visão da câmera, assim. Depois disso, eu hei de fazer algo aqui nessas duas bases. Iria adicionar uma textura, assim, uma textura que vem de fora. Então, buscando essa minha textura, virei até aqui, necessariamente texturas avançadas, material, um monte de texturas. Deixa eu ver, símbolo preto, assim. Selecionando apenas uma perna, eu vou usar aqui os nodes
Vou ativar o shader príncipe assim. Colocar aqui. Depois vou puxar essa nossa textura para aqui. E vou unir ela nessa base assim. Vou entrar em Edit Mode, vou pressionar A duas vezes, vou pressionar U e um wrap assim. Desse jeito. Visto que no Unwrap ficou mal projetado, vou pressionar aqui e vou vir até aqui no Project from View, assim, desse jeito, como vocês podem notar, para aparecer dessa exata forma. Vou deletar essa base aqui, vou pressionar 5, 3, 5, puxar até aqui, vou dar um SZ, assim. Assim, desse jeito. Vou apagar essa base aqui. Vou selecionar, vou dar um Shift D. Assim. Depois vou pressionar 1. Vou apagar essa perna aqui. Vou selecionar essas duas. Vou dar um Shift D e puxar até aqui. Vou pressionar 0, assim. Para nós percebermos aqui, já temos aqui uma pequena base. Vou dar um Shift D, adicionar uma lâmpada do tipo área, assim. Puxar para cima. Assim. Vou pressionar 0, vou dar um Shift D. Puxar até aqui, dar um RX. Assim, pressionar 0. E vou dar uma pequena renderização. Para nós vermos como mais ou menos está ficando. Assim. Pressionar sólido. Vou desativar as sombras. Não preciso de sombras aqui. Não preciso de sombras. Nessa nossa parte aqui, vamos adicionar aqui uma textura. Shader. Vamos dar aqui um emission. Para ele emitir uma cor branca. Dar uma pequena renderizada. Nós podemos notar que já temos aqui um modelo um pouco interessante. Mas para dar uma pequena destacada, virei até aqui nesses pontos, assim, e vou dar uma cor branca. Vou dar uma cor branca. Opa. E vou deletar essas bases aqui. Assim, deletar essa e deletar essa. Vou selecionar essa, vou dar um Shift D. Até aqui. Dar um Shift D e deletar aqui, colocar aqui. Assim. Vou selecionar essa base aqui. Essa base, vou deletar. Depois vou duplicar essa base aqui, essa e essa. Vou pressionar 5, 3, Shift D. Vou puxar até aqui no centro. Depois o mesmo vale para essas bases aqui. Eu vou deletar essas bases aqui.
deletar, deletar, selecionar essa base aqui, essa base e essa base, vou pressionar 5.1, vou dar um Shift D, vou puxar até aqui, depois vou pressionar 3, vou dar um Shift D e colocar aqui, para termos esse efeito interessante. Só para dar aquela finalizada, vou apagar também essas partes daqui de baixo, assim, vou selecionar essas duas, Shift D, vou puxar até aqui, dá um Shift D também, vou puxar até aqui. Vou entrar na visão da câmera, e vou dar uma pré-renderizada, assim. Nesse nosso background não vou ativar o emission, vou dar um shader príncipe assim. Depois aqui vou dar uma cor aqui um pouco assim, um rosa. Vou dar uma pequena renderizada, uma pré-renderizada para ver como é que ficou. E a nossa malha aqui ficou bastante interessante. Algo que eu vou fazer agora, vou dar uma renderização, vou dar a última renderização final através de uma timelapse para você ver como é que essa nossa malha ficou. A única coisa que peço Blender é que vocês deixem a vossa inscrição. Se você é novo no canal, não deixa de deixar aquela inscrição, pois é uma inscrição que irá ajudar bastante o canal a evoluir e a desenvolver. Eu sou Ednilson, o Blenderano. Até o nosso próximo vídeo. Fica aí com a sua timelapse. Tchau.